A paz do Senhor, gente, meus amigos, irmãos, aqui do Face. Quero levar para vocês nessa manhã, nessa hora que você está assistindo, uma porção da palavra de Deus para te edificar, amém? A porção da palavra de Deus está no livro de Hebreus, no capítulo 10, do versículo 36 ao 38. Aqui está uma orientação muito boa para a gente. Diz assim a palavra: porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda há um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Versículo 39, diz a palavra: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma, ou seja, para a salvação da alma. Palavra de Deus, o escritor aos Hebreus, ele está instruindo aqui aos irmãos judeus que creram em Cristo sobre a promessa. Mas ele diz que essa promessa, ela tem um tempo para se alcançar. E até o tempo de alcançar a promessa chegar, nós precisamos ter paciência. Ele diz assim: porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Pois necessitais de paciência. Por que a paciência? A paciência, o que é? É uma virtude que consiste em esperar. A paciência é a espera em Deus confiante, sem se mover e sem sair do lugar. Por isso que o salmista diz: esperei com paciência no Senhor. Temos que esperar com paciência no Senhor. Essa paciência, ela se refere aos momentos de dificuldade, de aflição, aos momentos diversos que são desconfortáveis. Mas nós temos que continuar esperando com paciência. A paciência é o bom ânimo, é a confiança, é a certeza. E o escritor aos Hebreus, ele diz isso. Porque necessitais, você necessita de paciência. Agora, como é que eu posso ter a paciência? A paciência, a própria Bíblia diz que ela é adquirida na tribulação. A tribulação produz a paciência. Então, você precisa ter paciência. Precisa manifestar essa virtude de Cristo na sua vida através das tribulações. Se você está em Cristo, você tem essa virtude, que uma das virtudes é a paciência, é a longanimidade, não é? É a capacidade de suportar e esperar no Senhor, como disse o salmista. Esperei com paciência. Quem confia em Deus precisa ter paciência para poder alcançar as promessas, como o escritor aqui está dizendo. Para que, depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Haver feito a vontade de Deus é você se manter firme na direção de Deus, não se mover, resistindo, negando, se posicionando firmemente na vontade de Deus para essa cumprir. Porque nós precisamos se manter firme na vontade de Deus, para depois de estar na vontade de Deus, possamos alcançar a promessa no tempo que ela vai chegar para nossas vidas. Mas até esse tempo chegar, precisamos estar perseverando, negando-se, renunciando, vencendo o pecado com o poder de Cristo, vigiando, desviando-se do mal, não dando lugar a Satanás, se despojando dos desejos da carne, para se submeter a Cristo. Essa é a vontade que Deus quer que você faça, enquanto aqui você estiver, para depois daí, quando chegar o tempo, você alcançar a promessa. Aí o escritor aos Hebreus diz assim, versículo 37, porque ainda há um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Então agora o escritor aos Hebreus, ele está explicando aos irmãos
advertindo os irmãos que falta pouco. Falta pouco, um pouquinho de tempo. E o que há de vir virá e não tardará. E ele está agora aqui afirmando aquilo que está escrito, revelado, determinado para acontecer, meus irmãos. Vai acontecer, não vai tardar, porque as promessas de Deus nem tardam e nem falham. Elas chegam na hora certa que Deus determinou. Então esse momento vai chegar, falta um pouquinho de tempo, suporta, tenha paciência, porque o que há de vir, aquilo que Deus disse que há de vir, vai vir, não vai tardar. Porém, tenham paciência, permaneçam na vontade de Deus, confiando na esperança, não se movam, não percam a fé, não percam o ânimo, não desistam de caminhar, de prosseguir, sejam prudentes, perseverantes, vão até o fim, porque o fim vai chegar. E quando o fim chegar aqui, aí é a hora do início da vitória com Deus lá nos céus. Vai chegar, o que há de vir virá e não tardará. Ainda um pouquinho de tempo, o que falta é pouco. Falta pouco, como tem uma canção que diz, falta pouco. Então nesta hora, receba essa orientação, receba essa instrução da palavra de Deus. Falta pouco, suporta mais um pouquinho, faça a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que você permaneça firme nos caminhos do Senhor, se desviando do mal, resistindo o diabo, sujeitando-se a Deus, despojando-se dos desejos da carne, que nos conduz a pecar contra Deus, submetendo-se a Deus em tudo, meus amados. Sentimento, entendimento, comportamento, reações interiores. Todas as nossas atitudes têm que estar submissa ao que Deus orienta. Porém, devemos procurar fazer o que é bom e agradável a Deus, para alcançar a promessa. Há um esforço do homem não para ser salvo, mas para manter a salvação. Porque ele não pode ser salvo pelo esforço dele. Pelo esforço da gente, a gente mantém, valoriza, retém a salvação que Deus nos deu. Deu para entender isso aí? O homem não é salvo pelo esforço dele para ter salvação. A salvação ele tem gratuitamente, não é pelo mérito do esforço dele. Agora, nós temos que nos esforçar a reter essa salvação, valorizando essa tão grande salvação que Deus nos deu de graça. O nosso esforço é de se manter nela. O nosso esforço é de reter ela, valorizar ela. Porque o diabo ele quer tirar de nós. Por isso que Jesus disse, guarda o que tu tens, para que ninguém tomes a tua coroa. Essa coroa tu não alcançou pelos teus méritos. Essa coroa foi te dada de graça. Que coroa fala de posição de honra. Essa é a posição de honra que Deus te deu em Cristo, de graça, não pelos teus méritos. Você recebeu gratuitamente. Agora, você tem que valorizar esta posição de honra, esta coroa que Deus te deu. A esperança e a promessa da vida com Ele na eternidade. É você que tem que valorizar, porque o diabo ele quer tomar. Se o diabo conseguir fazer você desprezar a salvação, você volta para a perdição. E o escritor aos Hebreus, necessitais de paciência, irmão. A paciência é para isso. É para suportar os momentos difíceis que vêm sobre nossas vidas, que o diabo aproveita para nos tentar desestimular da fé, desanimar e nos fazer desistir através das dificuldades dessa vida, através das tentações desta vida, através dos seus convites para adquirir posses nesta vida, que muitas vezes nos leva a uma aflição na alma, o desejo de querer conquistar isso, aquilo outro de prosperidade, e o diabo, sabendo isso, investe para tirar a paz do homem na busca da prosperidade, fazendo o homem desviar de Deus. Então nós temos que perseverar com paciência no Senhor, meu irmão, porque o que há de vir virá e não tardará, mas é necessário ser paciente, fazer a vontade de Deus para que possa alcançar a promessa, como disse o escritor aos Hebreus. E aqui no versículo 38, é interessante isso aqui. Ele diz assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O justo que foi justificado em Cristo, ele agora não pode mais viver pela visão óptica, pelo que vê, pelo que está acontecendo, pelo que é favorável a ele. O justo que foi justificado por Cristo, ele agora tem que viver por fé. Essa fé é a espera, é a confiança, é a esperança nesse Cristo que nós cremos nele. O justo viverá da fé.
Ele não vive por aparência, ele não vive pelo momento bom a ele favorável. Ele vive pela fé na vontade de Deus, se submetendo, confiando, acreditando e esperando, submisso àquele que nos salvou, ao Senhor nosso Deus, Jesus Cristo. O justo viverá da fé. O justo é aquele que foi justificado por Cristo. Não é aquele que acha que é justo pelos seus próprios méritos. Nós somos santos porque fomos santificados por Cristo, que é o santo verdadeiro. Nós somos justos porque fomos justificados por Cristo, que é o verdadeiro justo. Nós somos salvos porque Cristo nos garantiu a salvação. Porque Cristo pagou o preço da redenção. Porque Cristo pagou a dívida que era contra nós perante Deus. Deu para entender isso? Então, se você é justo e está em Cristo, não viva mais pela circunstância. Não viva mais pelo momento que lhe cerca. Mas viva confiando na palavra de Deus, esperando na palavra de Deus, crendo na palavra de Deus, com o teu coração voltado para as promessas que a palavra de Deus nos faz, nos revela, nos garante. Isso é fé. O justo viverá na fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus não tem prazer naqueles que abandonam a caminhada com ele. Deus não tem prazer naqueles que desistem da vida de submissão a Deus e voltam a ser escravo de Satanás, rejeitando a Deus e submetendo-se ao diabo. Deus não tem prazer nesses. Aí os escritores hebreus, para terminar essa exposição, essa porção da palavra de Deus para você, no versículo 38, os escritores hebreus diz: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da nossa alma. Porque quem se afasta do Senhor, quem deixa os caminhos do Senhor, quem deixa o compromisso com Deus, quem abandona as promessas do Senhor e volta a dar lugar ao desejo do pecado, à vontade da carne, satisfazendo o desejo do pecado, volta-se para a perdição. Todos aqueles que abandonam a caminhada de fé e santidade com Cristo, quando eles tomam a decisão de renunciar a isso, eles estão dizendo: não quero mais salvação, vou voltar para o caminho da condenação. Não quero mais estar em comunhão com Deus, vou voltar para servir a Satanás. Não quero mais uma vida de fé em Deus, vou viver dentro dos meus desejos e dos meus caminhos. Deus não tem prazer nesses. Deus não se alegra, Deus não tem prazer nas pessoas que recuam e voltam, abandonando a caminhada com Ele, a caminhada de vida, de fé e de esperança. Volta-se para a derrota, o desespero e a desilusão, para sofrer o juízo de Deus. E Deus não tem prazer em aplicar o juízo em ninguém. A aplicação do juízo é pela reta justiça de Deus, que Deus é justo, e Deus terá que aplicar o juízo no pecador. Mas o apóstolo, o escritor aos Hebreus, ele diz assim: nós não somos daqueles que recuam para a perdição. Nós somos daqueles que creem para a salvação. Porém, nesta hora, você creu em Jesus para quê? Para ter vitória, 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 prosperidade, bênção, conquistar isso, aquilo outro? Ou você creu em Jesus para a salvação? Se você creu em Jesus para a salvação, você é um dos nossos. Você é um daqueles que disse os escritores hebreus: nós somos daqueles que creem para a salvação. Nós temos que crer para a salvação, porque a nossa fé em Jesus, ela tem que ser motivada para isso, e não para ganhar vitória, casa, carro, bênção, prosperidade, para estar vivendo dentro de igreja, fazendo campanha, voto, pacto, para conquistar bênção, vitória, prosperidade. Essa fé é vã. Esse evangelho é anátema. Nós temos que crer em Jesus para a salvação da nossa alma. Foi o que Jesus disse: vinde a mim, para quê? Para que você tenha descanso na alma. Entrem por mim, para quê? Para achar salvação na vossa alma. Jesus disse: creiam no evangelho, para quê? Para ser salvo, porque quem não crê será condenado. Então a nossa motivação, que deve nos fazer correr rapidamente para Jesus, se entregando a Ele, se convertendo a Ele e passando a confiar nele, guardado por Ele, é para a salvação da nossa alma, meus amados. Você está procurando uma igreja para viver dentro dela a formalidade, os movimentos, os trabalhos, as atividades? Você tem que procurar Jesus para encontrar salvação na tua alma,
para receber o perdão de Deus, para fazer parte da promessa de Deus, que essa promessa qualquer hora nós vamos tomar posse dela. Falta um pouquinho de tempo. O que há de vir virá e não tardará. Porém, os que recuam, os que abrem mão, pessoas abandonando a caminhada com Cristo para voltar ao prazer da bebida, o prazer vã, efêmero do pecado, que leva o homem à maldição, à condenação. Pessoas deixando de servir a Cristo para ser fiel à igreja, à religião, aos seus dogmas, seus credos, seus trabalhos, seus movimentos dentro de religião. Pessoas deixando de seguir a Cristo para viver o prazer da idolatria, da feitiçaria, da prostituição, do ladroísmo, da mentira, do fingimento. Porque tem muita gente que abandona Cristo porque não quer deixar sua mentira, não quer deixar sua hipocrisia, não quer deixar sua vida de sentimentos perversos, maliciosos, que não perdoa, guarda mágoa, e com isso você abandona o caminho da santidade, o caminho da vida perfeita com Cristo, porque santidade a Deus não é viver prática religiosa, nem usos e costumes dentro de igreja. Santidade a Deus é guardar a palavra dele, é se negar, se esvaziar, para submeter-se à vontade de Deus, cumprindo o que ele nos orienta na palavra. Porém, nós não somos daqueles que recuam para a perdição, porque todos os que recuam, e principalmente agora nesse período presente que nós estamos vivendo, que está mais perto agora do que quando aceitamos a fé, não é tempo mais de olhar para trás, meu irmão. Não é tempo mais de se deixar deter por besteira, por situações vãs que não edificam a nossa vida em Cristo. É tempo de abrir mão de todo embaraço e se fortalecer no Senhor, buscando e prosseguindo cada vez mais, estar cheio da graça e do poder do Senhor, para que possamos resistir os dias maus, para que ninguém possa nos tirar da presença de Cristo. Quem nos separará do amor de Deus? Quem nos tirará da presença de Cristo? Fome, perturbação, tribulação? Vigia, meu irmão, para estar firme no Senhor, porque você só pode ser tirado da presença do Senhor se você está nela, se você assim quiser e deixar o diabo dominar o teu coração. Porque não é luta, não é dificuldade, não é humilhação, não é perigo, não é guerra, não é fome. Nada disso pode nos separar do amor de Cristo. Porque quem está em Jesus, confiando firme nele, com fé, pode vir ameaça, pode vir perigo, pode vir inimigo, pode vir dificuldade financeira, dificuldade de saúde, pode vir a morte. Mas nós devemos ser fiel até a morte. Fiel a Cristo. E para ser fiel a Cristo é através da sua palavra, guardando a palavra, praticando ela, porque o que há de vir virá e não tardará. Porém, meus amigos e irmãos, aqui da página do Face do evangelista Wellington Ramos, você que está assistindo aí meus vídeos no canal no YouTube, Deus te abençoe. Esse que vos fala tem o compromisso de levar a palavra para dar entendimento, esclarecer e abençoar você com a instrução, fazendo você olhar e pensar e se voltar para a palavra, amém? Me acompanhe aí na minha página no Face, se inscreve aí no meu canal no YouTube e seja abençoado com a instrução da palavra de Deus. Olha, da palavra de Deus, porque tem muitas instruções aí que é de outras coisas, mas não da palavra. Então aqui você foi alimentado, aqui você foi instruído, corrigido, orientado, exortado neste momento com esta palavra que é divina, inspirada por Deus. Não é pelo homem não, não é daqui não, é daqui. Tudo que se fala sendo inspirado por Deus, revelado por Deus, não tem que ser daqui não, tem que ser daqui. A inspiração de Deus hoje já está aqui, tá bom? Fiquem na paz, me acompanhe aí na minha página, compartilha Instruções Evangelista Wellington Ramos.